Boa noite, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui mais uma sexta-feira para fazer nossas reflexões, para tentar se modificar, para tentar ter um comportamento diferenciado. Boa noite, tudo bom? Nas nossas vidas. E não tem sido fácil, né, gente? A reforma íntima não é fácil. Desculpa, viu, gente? Meu cachorrinho, pera um pouquinho, só que... Ai, ele é cego. E ele ficou andando para lá e para cá e me atrapalhou. Pronto, obrigada. Ó, então, boa noite, viu, gente? Mais uma vez, vamos lá. Estamos nós aqui para mais uma reflexão, para a gente poder ter uma busca de autoconhecimento, de melhorar as nossas perspectivas de vida. Estamos vivendo assim no mundo, no planeta, momentos tão desafiadores, tão difíceis. Existem coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no mundo, que parecia impossível, né? Era bíblico até. Tinha essas previsões e a gente achava que, imagina, isso é lá. E aí os acontecimentos, os impactos externos severos, biológicos, estão vindo. E nós estamos passando assim, temos que mudar a nossa percepção, aproveitar que a ciência evoluiu muito para nos ajudar, para que a gente tenha um equilíbrio mental, um autoconhecimento, para poder mudar a maneira de perceber. Eu sempre digo isso para mim, para os meus pacientes. Você não muda ninguém. Com muita dificuldade, muita determinação, conseguimos mudar a nós mesmos. As pessoas vão continuar agindo da mesma forma quando elas não querem mudar. Porém, quando eu decido mudar, eu mudo a minha percepção de tudo que acontece ao meu redor. Quando eu mudo a minha percepção, eu não vou mais reagir, eu vou agir de outra maneira. Sendo assim, o mundo vai mudar porque eu mudei a minha percepção, eu estou ressignificando a minha vida. Então, para isso, a gente precisa estar muito determinado, muito focado, ter realmente essa busca. E aí, hoje, o tema de hoje é pare de destruir a si mesmo. Ai, Silene, autodestruição, sim. Eu gostaria de falar assim das várias formas que tem de autodestruição. Porque quando a gente busca sair, por exemplo, do fundo do poço, o primeiro passo para a gente fazer isso é parar de cavar. A gente fica cavando, buscando com as próprias mãos, com a própria mente os problemas. Então a primeira coisa é parar de cavar esses problemas. Então se a gente conseguir controlar, se autoconhecer e evitar comportamentos autodestrutivos, nós já vamos ter muito ganho, já vamos ter saído assim adiantado na nossa jornada desse desafio de parar de destruir a si mesma. Algumas pessoas podem perceber que em alguns momentos apresentam comportamentos que resultam em quê? Em prejuízos para si mesmo. E olha, eu sou uma que já tive muito disso. De fazer as coisas, de falar as coisas, de querer do meu jeito, ou da minha solução, ou na minha intemperança que eu já estive. E aí acabei prejudicando ninguém mais, ninguém menos do que a Silene. Por isso que tem que buscar a reforma íntima. Então, eu considero saudável a gente entrar em questionamento, questionar esses comportamentos. Será que por que eu estou agindo assim? Mas isso só o autoconhecimento. Por que eu não mudo? O que eu tenho de defeito? O que eu tenho de qualidade? Eu vivencio minhas qualidades? Eu mudo, eu busco mudar os meus defeitos? O que me faz assim? Então a gente tem que tentar entender o porquê da gente estar fazendo as coisas sempre assim. E isso é um caminho de um aprendizado sobre si mesmo, é uma jornada de determinar, aprender sobre si mesmo. E assim a gente vai trabalhar novos comportamentos. Bom, vamos lá. Queixas. Alguns não admitem que as coisas aconteçam diferente da forma que gostaria que fosse. Se não for do meu jeito, já não admite. Então, se chove, lamenta. Se faz sol, lamenta. Tô morrendo de calor. Se o trânsito tá engarrafado, tem vontade de dar um grito. Se tá com o trânsito calmo, nossa, cheguei tão rápido, não pensei, devia ter saído mais tarde. Ou seja,
não aceita a vida da forma que ela é. E aí o que a pessoa faz? Talvez ela tenha pouco tempo ou energia para fazer algo, porque ela está só queixando. Procrastinação. Procrastinação é outra. Eu não vou fazer agora porque eu preciso fazer, mas amanhã eu começo. Então pode passar o dia assim, se remoendo porque não foi fazer logo. E aí fica adiando, empurrando com a barriga. Essa mania de adiar as coisas, de procrastinar, por incrível que parece, não se refere às coisas chatas. Não é só aquele relatório que o chefe precisa, ou aquela que você deixou de fazer num domingo à tarde, por exemplo, ou aquela faxina que você tinha que fazer, aquela arrumação de armário, de gaveta, não. Atividades de lazer, de prazer, também pode ser procrastinada. Cinema? Deixa, semana que vem o filme ainda está em cartaz. Sair para dar uma caminhada? Mais tarde eu vou. De ir lá dar uma voltinha com os cachorros? Depois eu vou, agora não, tô cansada. Então, procrastinação, quem tem essa tendência faz. É uma destruição de si mesmo, vocês entendem? Ficar só queixando é uma destruição de si mesmo. O que nós pensamento, palavra e ação, o que nós pensamos, nós falamos e agimos, vai potencializando a força. Se a gente pensar coisas positivas, falar coisas positivas e agir de maneira positiva, nós vamos jogar isso para o campo morfogenético, para o campo quântico, e vai retornar para a gente dessa forma. Agora, essa pessoa autodestrutiva, o que ela faz? Ela fala coisas ruins, ela pensa coisas ruins, ela fala coisas ruins e ela age de maneira ruim. Reclamando, lamentando, questionando, procrastinando. Dependência. Dependência é outro modo de você destruir a si mesmo. Nem sempre é fácil a gente se tornar independente. Por quê? Porque tem muita gente que gosta da situação de dependência. Silene, impossível. Não é? Não. Tem gente que gosta de ser vítima, que gosta de ser dependente, que gosta de chamar atenção, que tem medo dos desafios existenciais, tem medo de vencer a si mesmo, de se expor, de batalhar, de ir à luta, por qualquer circunstância da vida. Então, pode ser um marido inseguro, que só se sente forte quando sabe que a esposa não tem mais a quem recorrer. Então, o marido inseguro quer alguém que dependa dele, porque ele é inseguro, entende? Pode ser amigos que se sentem lisonjeados, ego, por precisar deles, precisou de mim, precisa de mim, porque sem mim, o que seria dessa casa, o que seria dessa família, o que seria dessa empresa sem a minha presença, o que seria da vida dessa pessoa sem a minha presença? Sabe o que seria? Igual ou melhor. Porque ninguém depende de ninguém, não pode fazer isso. E se você for uma pessoa dependente do outro, da atitude do outro, do dinheiro do outro, da vida do outro, da opinião do outro, você é um peso na vida do outro. E isso não é legal, isso não tem uma durabilidade e não acaba bem. Enfim, a dependência pode prejudicar mesmo. Então eu gostaria assim de falar das formas de destruição. Porque a gente continua... Quer ver uma coisa? Medo de errar. Medo de errar é outra forma de destruição. Porque pode ser um indicador de autodestruição. Quem tem medo de errar pode considerar que o valor de uma pessoa está em fazer tudo de forma perfeita. Sabe os perfeccionistas? E não. Ou seja, a autoavaliação dela vem de fora. O que os outros estão pensando de mim? O que o outro vai achar? As pessoas é que dizem o quanto você vale. Isso é baixa autoestima. Isso é uma destruição. Quem destrói a si mesmo tem baixa autoestima. Se elas gostam de você, você vai sentir que tem valor. Se a pessoa não gosta de você, você acha que não vale nada. Se você está enturmado lá naquela turma, todo mundo te aceitou, você é o cara. Se não te aceitaram, se alguém cochichou, tá cochichando de mim, tá rindo de mim, falou de mim.
falta de aceitação. É outro ponto de autodestruição. Não aceitar como os outros são. Cada um é uma individualidade, cada um age de uma forma, pensa de uma forma. Eu tenho que respeitar o limite do outro se eu me acho tão evoluído, ou se eu busco essa evolução, porque um dia eu já tive ali atrás. Entende? Um dia eu já tive uma mente mais fechada, um dia eu já tive um comportamento desse. Cada um tem uma maneira de ver. Não quer dizer que a minha não existe quem está certo. Na minha percepção, eu estou certa e você está errado, e na sua, você está certo e eu estou errada. Então não existe certo ou errado numa aceitação de como são as outras pessoas, entendeu? Alguns vivem dizendo o quanto e como as pessoas deveriam ser diferentes. Porque se eu fosse você, não é assim? Se eu fosse você, se você fosse eu, a sua vida ia estar do jeitinho que a minha está, porque você ia estar agindo como eu. Ou ia estar pior, porque você não ia ter minhas experiências. Cada um é uma individualidade. Então essa frase pronta, que começa a pessoa vindo dar palpite na nossa vida. Se eu fosse você e querendo corrigir, a gente não gosta, mas a gente também não deve fazer isso para o outro. A gente tem que aceitar a pessoa como ela é. Se eu fosse você, eu começava... Ai, você tem um filho preguiçoso, hein? Se eu fosse você, eu dava umas palmadas. Não, senhora, não dá palpite, aceita como ela tá lidando. E se tiver uma má colheita, como uma má mãe, como um mau pai, a colheita vai ser dele, não vai ser sua. Cuida da sua vida. Eu venho falando isso nas lives. Por exemplo, o namorado jamais deveria ter rompido. Você tá no lugar do cara para saber? Aquele cara rompeu com você porque você está tomando a dor da amiga, da parente, da conhecida. A empresa não devia ter mudado de endereço. Você sabe por que mudou, se a cabeça do cara é outra coisa, se tá, como que estava para pagar aquele aluguel, pagar aquelas contas, se estava dando certo. Não sabe. A loja não devia ter mudado a linha de produto, aquela grife que muda. Você sabe como era essa relação? Então tem que aceitar cada um. E se não está satisfeito, muda você. Entendeu? Mas não querer mudar o outro. Isso é uma maneira de se destruir. Porque você destrói as suas relações. Porque você se torna uma pessoa chata e palpiteira. Esse se eu fosse você é gravíssimo. Ou seja, quem fica repetindo esses mantras assim, ó, não deveria, não podia ter acontecido, deveria ter mudado, vai ficar paralisado, estagnado, porque está perdendo energia, está cuidando da vida do outro em vez de cuidar da sua própria vida. Outra forma de destruição, autopiedade. Ai, coitado de mim. Ai, eu sou uma vítima. Quem sempre tem piedade de si mesmo, não vai acabar não tendo o quê? Vontade de progredir. É legal, ele acredita que ele é um coitadinho, que ele não consegue nada. Porque a vida foi assim, é tão difícil estar no meu lugar. Se você estivesse no meu lugar, teria alguma compensação em se sentir uma vítima? Será que é isso? Claro que sim, a pessoa gosta de se sentir vítima. A vítima, ela pode ser protegida, pode ser cuidada. É claro que é gostoso esse conforto, mas pode ser um conforto limitador. Graças a Deus, eu tive uma mãe e um pai que não me criaram para ser vítima. Minha mãe falava assim, eu tô te criando para o mundo, para ser forte, corajosa, determinada, porque o mundo é pancada. Então você tem que se preparar para quando levar as pancadas, respirar fundo e recomeçar. Claro que eu tive afeto, que eu tive colo, que eu tive abraço, mas para recomeçar. Não porque eu era coitadinha, vítima. Não, nesses momentos não. Quer ver outra forma de se autodestruir? Não rir. Eu não tô falando só rir, eu tô falando rir. Fala daquele sorriso, aquele riso solto, tranquilo, cheio de alegria. Sabe, gente, um dia eu tinha passado uma semana assim com alguns problemas, com umas emocionais, com saudade dos meus pais, algumas dificuldades e desafios existenciais. Então eu tinha passado assim uns dias triste, chorando. Aí eu fui para um outro lugar, mas a menina me fez rir e eu dei aquela gargalhada. E uma pessoa falou assim para mim, tá, caramba, eu tinha acabado de chegar na casa, eu nem sei, não vivo na casa, não sei nem o que tá acontecendo, né? Ah, você tá rindo alto, tem que rir desse jeito, fulano tá dormindo, trabalhou a noite inteira.
Mas aquele foi um choque para mim, porque eu tinha passado uma semana chorando. Foi a primeira vez que eu dei um sorriso, que eu ri à vontade. Talvez eu tenha realmente dado uma gargalhada alta naquele momento, porque foi uma libertação de tanta dor e sofrimento que eu tinha passado. Então é bom a gente rir. Só que a outra pessoa que não sabe, né? Vai lá julgar. Se eu fosse você, é aquela história. Então não seja essa pessoa, porque foi muito desagradável. Eu não falei nada, porque eu tenho trabalhado o meu autocontrole, a minha reforma íntima. Fiquei olhando para a pessoa e pensei comigo, mal sabe o quanto que eu passei, quanto que eu já chorei, que esse sorriso me libertou. Então sorrir, esse riso solto, tranquilo, cheio de alegria, você tem que se permitir. Não importa o que os outros pensam, não importa, não se importe com a opinião dos outros. Não adianta, o outro não vive a sua vida, não vive a sua dor, não vive os seus problemas. E você não vai ficar vítima de tudo isso, mas o outro não sabe o que é ser você. Então não se importe, seja você. Sorria à vontade, busque um motivo para sorrir. O deboche, o ridículo não é uma forma saudável de se divertir. Tem gente que muito desagradável, que só quer se divertir tirando sarro dos outros, praticando bullying com os outros. Não é? Que pessoa maravilhosa, né? Fica assim, o engraçado da turma tirando sarro dos outros. Eu não gosto disso também, não. Sabe que não é legal. Às vezes você vai pegar na ferida de uma pessoa, vai machucar uma pessoa. Então, o importante, a pessoa... a pessoa que precisa humilhar alguém para poder rir, olha, ela pode ter certeza que ela tem algum sofrimento interno. Porque ela tem que ser sádico, ver o outro sofrendo, tirar sarro do outro para rir. Então tem algum sofrimento interno. Rir das pessoas é diferente de rir com as pessoas. Então assim, conhece aquele que perde o amigo, mas não perde a piada? Eu conheço muita gente assim. E aí, a gente tem que tomar cuidado para não ser assim. Porque emocionalmente pode não estar bom. De vez em quando, mas se a pessoa tem esse perfil sempre, para poder ser o engraçado da turma, tá querendo chamar atenção, por quê? Tem algum problema, o emocional não tá bem. Outra forma de autodestruição pode ser buscar a aprovação dos outros. É aquilo, preocupar com a opinião do outro, entendeu? E aí as coisas não vão te acrescentar nada a opinião do outro. Vou ser sincera, não é que você tem que ser só a sua opinião que vale, não é isso que eu estou falando. Trocar ideias, ouvir sugestões quando você está querendo. Quando você confia naquela pessoa, ou foi buscar uma ajuda profissional, ou de um amigo, ou de um parente, mas que você está querendo aquela opinião, trocar uma ideia, esclarecer, abrir novos horizontes, é uma coisa. Eu estou falando daquele perfil. Primeiro, você ser essa pessoa que não aceita o outro. Isso não é legal. Segundo, agora você ser aquela pessoa que depende da aprovação do outro. Também não é legal. É os dois lados da moeda, entendeu? Por exemplo, só sair de casa depois que alguém disser que a tua roupa tá ótima. E aí, se alguém falar que essa roupa não tá legal, que ridículo, e você gostou da roupa, você vai lá e se troca. Você corta o seu cabelo de acordo com o que o outro fala. Você cuida da sua aparência. Você tá entendendo? Às vezes uma sugestão, mas palpite é muito diferente. Então, mas você não pode depender, ficar buscando. As pessoas podem ser assim, você não deve ser assim, quando você não quer se destruir, mas você vai estar se destruindo se tudo na sua vida você depender da aprovação do outro. Isso não é legal. Tudo eu tenho que olhar para o lado e ter uma cabecinha fazendo sim, alguém me aplaudindo. Que dependência é essa? Não pode. Então a gente tem que ficar avaliando e reavaliando tudo que diz, se for assim. Então, será que ele gostou do que eu disse? Será que eu falei besteira? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Quer ver outra coisa grave? Que vai baixar, destruir você mesmo? Censurar os outros. Perder tempo falando sobre o outro, como o outro fez, o que deixou de fazer. Não falam com as pessoas e falam delas, principalmente pelas costas. Isso não é legal. Todos nós, fofoca é uma coisa que pertence ao ser humano, né? As pessoas gostam, mas
tem que tomar cuidado. Falar com as pessoas é uma coisa, falar das pessoas é outra. Claro que os nossos assuntos, a gente acaba tendo assuntos e fala, mas falar mal, destruir a imagem de alguém, em vez de chegar para essa pessoa e desabafar com ela, falar com ela, ficar falando, isso é uma coisa que é muito difícil a gente, em nenhum momento da vida, ter passado por isso ou não fazer isso. Mas é uma maneira que a gente tem que se controlar, ou seja, a gente tem que controlar a nossa censura sobre as outras pessoas, entendeu? Não faz nada, não realiza nada, só critica, só queixa. Então nós devemos pensar em quais momentos a censura está acrescentando ou não. Se for uma censura para ajudar alguém, fale para a pessoa, com a pessoa e dá um toque. Agora, esperar a pessoa virar as costas e porque não faz nada, porque é um emprestado, porque é um encostado, porque não sei o quê. Aí não é legal, entendeu? Então fale para a pessoa. Falta de amor próprio com o corpo. O que não se gostar, gente. Vaidade. Vaidade no sentido de auto-amor, ela faz bem. Eu tenho que gostar de tratar da minha pele, de usar um creme legal, de fazer uma maquiagem para ter uma aparência melhor. Não para o outro, para mim. Eu tenho que olhar para o espelho e ficar feliz com aquela pessoa que eu estou vendo ali, que é a pessoa mais importante da minha vida. Eu tenho que ser a pessoa que eu mais amo na vida. Então eu tenho que gostar de cuidar da minha pele, de cuidar do meu corpo, de ter uma boa alimentação, de tratar o meu cabelo, de ter umas roupas legais, de me vestir bem, de não ficar aquela coisa acabada, molambenta, sempre com aquela postura caída, com aquela roupa maltrapilha, assim, no sentido de estar suja ou de estar... Não importa, não é simplicidade isso. Eu estou falando... Tem gente que é simples, que não tem condições, é outra história. Assim mesmo, tem gente que é simples, que ganha a roupa dos outros e é muito bem vestido. Ou que vai nessas lojas mais simples, nessas lojas que vende aí a 10, 15 reais e se veste bem, tem uma aparência em ordem. Eu tô falando daquela pessoa que não cuida, não tem amor próprio, entendeu? Aquele que não gosta de si mesmo, que não cuida do seu corpo, da sua pele, que come tudo quanto é porcariada. Isso é uma maneira de não gostar de si mesmo. Eu posso estar chique, bem arrumada, mas me enche meu organismo de porcaria, salgadinho, doce, tudo que não tem valor de proteína, de nutriente, entendeu? Não dá uma caminhada. Você não está cuidando, não faz um exercício. Eu não estou falando só de aparência, eu estou falando de ter amor com a sua morada. Gente, a nossa primeira morada não é a casa que eu moro, é o corpo. A minha mente vai agir, a minha percepção, meus órgãos do sentido, vai trazer informações do ambiente, vai perceber o ambiente, vai trazer informações para o meu cérebro que vão agir na minha biologia, no meu corpo. Então, eu tenho que ter cuidar desse corpo. Vivemos num ambiente intoxicado, oxidado, inflamado, temos pensamentos ruins, uma alimentação ruim, uma falta de atividade física, não dorme legal, tem alguns vícios, sei lá, fumar, beber e outros. Quer dizer, a pessoa não cuida dela, a pessoa não está tendo alto amor, cuidando da sua morada. Quer ver outra coisa que não faz bem? Aquela necessidade que a pessoa tem de agradar o outro demasiadamente. O puxa-saco. Ele não pensa daquele jeito, ele não acha aquilo, ele não age dessa forma, mas ele fala o quê? Ele sempre vai dizer o que ele acha que o outro quer ouvir. Sabe? Dizer coisas que você não pensa, que não é se violentar. Comer o que não gosta só para agradar o outro e dizer que é melhor falar que não gosto disso, não quero, obrigado, mas só porque para agradar o outro. Quer dizer, você vai se violentar, além de mentir. Não faça isso, essa necessidade de agradar o outro e destruir a si mesmo só para agradar o outro, entendeu? Por exemplo, de repente você tem um amigo que vai lá naquela maratona horrorosa e você vai só para agradar o outro. Você não queria ir. Quer ir naquele lugar tumultuado, cheio de trânsito, naquele shopping lotado. Você não gosta disso, mas vai para agradar o outro.
De vez em quando eu tô falando dessa necessidade, eu não estou falando que nunca se pode ceder, isso faz parte de um relacionamento, eu tô falando que existem pessoas que têm necessidade de ficar agradando o outro demasiadamente, que é puxa-saco mesmo, entendeu? Que anula a si mesmo para poder fazer tudo que o outro quer. Então, atrasar porque não consegue dizer que tá na hora de sair, sabe, você tem um compromisso. E a pessoa chegou na sua casa sem avisar, mas você tem um compromisso com a hora marcada. Você tem que falar. Olha, fiquei muito feliz com a sua visita, mas você não me avisou. Ou você me espera, ou volta outro dia, porque eu tenho um compromisso. Tem que ser sincero. Vai desrespeitar o teu compromisso, desmarcar de última hora, vai se anular. De repente foi tão difícil conseguir aquela consulta no médico, tudo. Porque, então, outra coisa. E isso é uma coisa séria na autodestruição, que a gente faz para destruir a gente mesmo. E eu tenho que falar que eu também tenho que trabalhar isso em mim. Dificuldade em receber crítica. Gente, não é difícil? Confessa aí. Não é difícil aceitar receber crítica? E a gente não é perfeito. A gente não é dono da verdade. Não é dono da razão. Cada um tem uma opinião, um modo de ver. Às vezes você está falhando. Às vezes a pessoa está te dando aquela opinião para te ajudar. É uma crítica construtiva. Claro que a forma de falar interfere, né? Se não vai te expor no meio dos outros, tudo isso interfere. Mas assim, tem gente que se abala quando lhe dizem que errou no que fez, no que vestiu, no que disse. Você está errado. A pessoa vira um leão, fica brava. E não adianta. A gente tem que trabalhar isso dentro da gente, entendeu? Não pode perder aquela alegria de viver, a sua presença de espírito, perder seu equilíbrio quando alguém critica porque não gostou de algo em você. Porque você pode aparentar o quê se você perde a estribeira, perde o equilíbrio naquele momento? Pode mostrar que você tenha... simplesmente... Você tinha uma pretensão de seguir um mundo, uma trilha, né? E tem até a pretensão de achar que você é perfeito, que você não erra nunca, que você está acima de tudo, que você tem sempre que agradar a todo mundo. E o pior é achar que a crítica do outro é sempre uma verdade incontestável. Então, a gente não pode perder o equilíbrio porque o outro criticou a gente. Às vezes a pessoa tem razão, pode ser uma crítica construtiva. E a gente deve respirar e aceitar que tem falhas, que tem erros, que não tá legal. Agora, às vezes, o outro tá te criticando porque é o jeito dele, é a opinião dele, é a maneira dele. E você não pode se abalar também por isso, porque é uma verdade incontestável do outro. Então a gente tem que dosar. Tem que aceitar que as pessoas vão criticar a gente, porque a gente também critica os outros, né? São aquelas formas de destruir a si mesmo. Culpa. Sentir culpa pelo que fez, pelo que não fez, pelo que disse, pelo que não disse, gente. Porque aí você aí você fica ruminando pensamentos, vai destruir tua saúde. Vai ter refluxo, vai ter esofagite, vai ter enjoo, fica ali presa naquilo, vai ficando com raiva. A gente tem que liberar, não pode... Se você errou, você tem que se perdoar. Todo mundo erra. Vou te contar um segredo? Todo mundo erra. Não existe no mundo quem não erre. Corrige, reflete e muda, ressignifica. Agora ficar só se culpando e presa naquela culpa pelo que fez, pelo que não fez, pelo que disse, pelo que não disse. E eu, às vezes, quando eu falo, porque eu também erro, viu? Novidade. Eu tenho uma mania de ficar me culpando, me martirizando. Por que eu fiz desse jeito? Por que eu fui fazer? Por que eu fui fazer? Mas depois eu falo, você não sai dessa sintonia. Enquanto eu não saio dessa sintonia, a minha vida não anda. Eu aprendi isso, porque eu trabalho muito com energia, né, gente? Então, eu aprendi a observar. Então, eu até me permito, às vezes, me culpar, reconhecer os meus erros, mas depois eu já vou trabalhar minha mente para sair dessa sintonia, senão a minha vida não anda, porque eu estou presa no passado, no que já foi. E aí, eu me prendi, me amarrei, não vou ter como progredir. Ressignifica.
entendeu? A gente tem que aproveitar todas as oportunidades para fazer os outros se sentirem culpa também, dizendo assim, ó, você não tem vergonha? Por que não fez de outro jeito? A gente não pode ficar se sentindo culpado por causa dos outros, dizer assim, se arrepender do passado, lamentar, não observar uma nova forma de fazer as coisas, se ressignificar. A gente precisa se arrepender, mas não tem que perder energia. A gente tem que ressignificar e se libertar disso. Preso no passado é culpa. Quer ver outra coisa? Preocupação com um futuro improvável. Eu sempre falo para meus pacientes, o futuro não existe, ele é imaginário. A gente usa o presente para programar, para planejar. E aí luta para ele acontecer. Mas a gente faz isso. Quer ver? A gente perde tempo, gasta energia com o futuro. Por exemplo, quando eu chegar lá, que ela me falar isso, eu vou falar isso, aí se ela fizer isso, eu vou fazer isso. E chegar lá, a pessoa nem vai, nem abre a boca, te trata de outra forma. E você sofreu tudo aquilo à toa. Ou então assim, ó, será que vale a pena estudar para o concurso? E se tiver muita pessoa mais preparada do que eu, melhor do que eu, e se eu for reprovado? Gente, então você não vai passar nunca na sua vida em nada. Será que eu vou lá procurar aquele emprego? Deve ter gente mais preparada, mais bonita do que eu, com mais capacidade. De repente é o perfil, é a chance da tua vida. Então você não pode ficar vivendo. Será que naquele passeio, se eu for, vai chover? Programou lá que a gente vai pra praia, vai se chover. E ficar vivendo a chuva, vivendo o concorrente na vaga de emprego que não existe. Chega lá, não tinha ninguém, ou chega lá, você era escolhida, tinha o perfil que queria. Então não viva preocupado com o futuro improvável, não faça isso, que você destrói, você vive de ansiedade, vive de estresse, você só vai se decepcionar quando você criou expectativa de uma coisa que não tem. Por exemplo, será que eu apresento a minha ideia para o meu chefe? Se não gostar, e se ele não der bola? Ou então um rapaz, uma moça, fala, será que eu vou lá falar com aquele cara, vou falar com aquela, mas e se ela falar que não quer nem olhar na minha cara? Ué, você não vai conhecer as pessoas, não vai chegar, não vai paquerar, não vai... Então a gente não pode viver com essas preocupações. Agora, que é uma coisa, a gente tem que ter auto-amor. Para isso, a gente não deve afastar de si próprio, afastar de mim mesma. Então, quando nós nos afastamos de nós, para nos adequarmos ao molde dos outros, nós estamos nos traindo. Se afastar de nós, Silene, o que é isso? Por exemplo, a Silene. Silene é comunicativa, ela gosta de dançar, ela tem um estilo de se vestir, ela lida com o público, ela faz live, ela ama os cachorrinhos dela, certo? Muito bem. Aí, para me adequar ao outro, eu me afasto. Comecei um relacionamento novo, ou estou numa roda de amizade. Para me adequar àquilo, eu me afasto de mim. Eu mudo o jeito de me vestir, porque o outro acha que eu não devo me vestir assim. Mas não é aquele jeito que eu gosto. Eu deixo de dar atenção, de vivenciar a minha relação de amor com os meus cachorros, porque o outro não acha que tem que ser assim. Eu estou me afastando de mim mesma. Você está entendendo? Eu gosto de dançar e aí eu não vou dançar porque alguém acha que eu não deveria, que eu já estou velha, ou que como a minha namorada vai estar dançando, se expondo, e eu vou me anulando. Eu me afasto de mim mesma para me adequar ao outro. Isso é destruição. Você está traindo a você mesma. Isso não vai dar certo, porque ninguém aguenta fingir o tempo todo. Um dia a cara cai. Vê os Big Brother da vida como um dia a cara cai. A máscara cai, entendeu? Shakespeare disse assim em Hamlet: seja fiel a si mesmo e jamais precisará ser falso com ninguém. Porque se você não for fiel a você, você está se traindo para agradar o outro, você está sendo falso com o outro. Porque você está vendendo uma coisa que você não é. Você não é assim. Seja verdadeiro, seja autêntico, mostre quem é você, não tenha medo. Não destrua a si mesmo em função só para agradar o outro, você se afasta de você.
Mas uma boa autoestima não tem nada a ver com bens materiais, status, beleza. Isso está relacionado com vaidade, ou seja, algo que vem de fora, para fora. Entendeu? A autoestima é para dentro. Autoamor, autoestima tem a ver com as nossas condutas. Eu não estou falando de que você tem que cuidar de você, vestir do jeito que você gosta, que você se sente bem, e não com a grife que o outro quer. Entende? Não importa isso. Síndrome do bonzinho. Gente, isso é destruir a si mesmo. Uma coisa é querer causar uma boa impressão através de boas condutas. Outra coisa é por insegurança, falta de autoamor, assumir o papel de bonzinho, ter medo de desagradar, ter dificuldade de falar não, passar por cima de si mesmo para poupar o outro. Isso chama-se síndrome do bonzinho. Você está se anulando, passando por cima. Isso é falta de autoamor, é falta de autoestima. Você está se anulando para poder dar a impressão que você tem boa conduta. Ou você deve ter boas condutas. Deve ter uma pessoa generosa, reflexiva, que cede um pouco. Mas por insegurança, por medo de desagradar, dificuldade em falar não, se posicionar, passar por cima de você para poupar o outro, isso é uma síndrome. Viver dessa maneira é invalidar a própria essência. Você está se anulando, invalidando a sua própria essência só para desempenhar um papel. Para todo mundo falar, mas fulano é tão bom, ele é tão calmo, ele tem uma voz. E é mentira! Por dentro você está explodindo, você está morrendo por dentro. O teu organismo, as tuas células estão com... Vai ter doença autoimune. Se não tiver é um câncer. Porque você está se corroendo por dentro. Vai ter herpes para criar barreira de proteção, psoríase. Porque você está fingindo que você não é. Nada melhor do que a autoestima para você ser verdadeiro consigo mesmo e com o outro. Entendeu? É muito prejudicial você se anular só por medo de dizer não. Isso mostra insegurança. Uma pessoa que se anula em função da outra é uma pessoa insegura. Pensa nisso. Mas vitimização, ser vítima da vida também é um porre. Não deve, faz mal para você, mas faz mal para quem você chega. Entendeu? Tem que diferenciar. Vítima é aquela pessoa que a fraqueza foi explorada. Vitimista é aquele que, para justificar a infelicidade, fica parado, estagnado no sofrimento, na reclamação. Acontece na nossa vida, a gente tem uma fraqueza e ser explorada. Por exemplo, quando a minha mãe desencarnou, foi um dos momentos mais frágeis da minha vida. Por quê? Eu tinha acabado de perder minha mãe, meu pai já estava velhinho e eu vivenciando um monte de coisas que eu tinha, decisões que eu tinha que tomar perante a minha própria vida, assumindo um monte de coisa. Então eu estava fragilizada, estava fraca. E aí eu fui vítima, porque exploraram a minha fraqueza. Agora, eu pegar isso e ficar lá, ai, coitada de mim, ai, que dor. A minha dor, você tem uma dor, a minha dor é pior que a sua. Você teve um mal-estar, meu mal-estar é pior que o seu. Você levou uma bronca, a bronca que eu levei é pior que a sua. Gente, isso é querer ser vítima de tudo, entendeu? Não pode ficar preso ali para justificar a sua infelicidade. Você fica estagnado na reclamação, no sofrimento. Não pode, não pode. Pessoas de autoestima boa, elas podem até ser vítima em algum momento, mas elas jamais vão se tornar vitimistas. Entende a diferença? Então eu tenho uma autoestima boa, fui preparada para ser assim e busco isso em mim. Então em algum momento eu já fui vítima, as pessoas usaram da minha fragilidade, da minha dificuldade, enfim, da minha falta de aprendizado.
Mas eu não me tornei vitimista, porque eu tenho autoestima. Eu não me apeguei naquilo. Eu, ressignifiquei, levantei, sacudi a poeira, levantei a cabeça e dei a volta por cima. Assumir esse papel de que é vitimista pode ser vantajoso num primeiro momento, né? Coitadinho, comove todo mundo quer ajudar, mas em termos de autoestima isso não contribui, só piora. Agora, então, eu vou falar alguns hábitos nos quais você pode cair destruindo a sua própria felicidade. São os maus hábitos. Nós temos uma mente que tem o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Consciente é agora, vocês aqui comigo, prestando atenção no que eu estou falando, planejando, programando o futuro, é o consciente. O inconsciente é o seu organismo, suas células, seus órgãos e vísceras funcionando sem você ter que parar para pensar. Coração faz isso, pulmão faz aquilo, o rim faz aquilo. Agora, o subconsciente é a nossa caixa preta. É lá que tem os nossos maus hábitos. Autossabotagem, crenças limitantes, baixa autoestima. E esses maus hábitos a gente age no piloto automático, porque o subconsciente ele é uma forma de defesa de sobrevivência. Então nós temos que trocar o nosso subconsciente, os maus hábitos, por bons hábitos. Por exemplo, um mau hábito que está ali, que pode destruir você mesma, a sua felicidade, comparação. Ficar se comparando com os outros, você sempre vai achar que o do outro é melhor. Você conseguiu finalmente comprar um carro, vai se comparar com o carro do vizinho, que o carro do vizinho é melhor, você não vai ficar feliz com o seu carro. Você conseguiu emagrecer 5 quilos, vai se comparar com o corpo da outra que nasceu magra, você não vai comer e engordar 20. Você conseguiu comprar a sua viagem dos seus sonhos, que de repente era ir para o Nordeste. Aí só porque o outro está fazendo um cruzeiro internacional, você está entendendo? Se comparar com os outros, no intelecto, na aparência, na capacidade, no relacionamento, na vida do outro, não se compare. Isso é uma maneira, é um hábito ruim de autodestruição. Zona de conforto. Ficar acomodado, tá tudo bem. Eu já deixo a vida assim. Sabe aquela pessoa parada? Entrega, ela fica assim. A pessoa fica assim. Parada, nem se mexe, nem. Se der um vento, vai para cá, se der um vento, vai para lá. Porque acostumou, acomodou, tá numa zona de conforto. Isso destrói a si mesmo. Você tem que mudar as coisas, não pode ficar acomodado. A coisa não tá boa, a vida não tá andando, mas você se acomodou. Saia dessa zona de conforto. Outro hábito de destruição, preguiça. De vez em quando a gente tá muito cansado, tá numa semana, né? Chegou o fim de semana, curtir para dar uma relaxada no seu corpo, aquele momento de não fazer nada, é se cuidar. Agora, cuidado para a preguiça não ser um mau hábito de sabotagem. Preguiça de ler um livro, preguiça de estudar, preguiça de montar um currículo, preguiça de entregar nos lugares para procurar um emprego melhor, preguiça de estudar para preparar para um concurso, preguiça de fazer uma boa alimentação equilibrada e comer coisa porcaria, preguiça de fazer uma atividade física e ficar com dor, ficar com colesterol, triglicerídeo, hipertensão. Preguiça. Minha mãe falava, preguiça é doença. Então, dúvida. Dúvida é outra forma. Eu não sei. Eu não consigo. Será que eu sou capaz? Será? É outra forma de autossabotagem, de destruição. Quer ver outra forma? Dívida. Dívida, Silene? Sim. Estourar o caixa. Você está com vazio existencial, você não conhece a si mesmo, você não está em busca de se conhecer, de preencher em você o que você precisa, de se conectar com uma energia diferente, de ressignificar a sua vida, e vai lá e gasta o que não pode. O salário, o mês nem entrou, você já está gastando o salário por conta, estourando o cartão, e compra bolsa, compra sapato, compra roupa, compra isso, compra aquele, gasta, ou come. Não é assim? Você faz dívida. Você vai se destruir, você vai perder o controle. Tenha uma vida mais simples. Tenha um controle. Nesse momento que nós vivemos todo aí, dessa crise financeira que se instalou no mundo, a gente tem que aprender a ter um autocontrole para não ter grandes dívidas. Bom,
Fofoca. Fofoca é outra forma de destruição, viu, gente? Não é legal. Duvidar de si mesmo. Duvidar de si mesmo, não acreditar que você é capaz, não acreditar, tá piscando bastante a luz aqui, viu? Ai, parou. Duvidar de si mesmo, não acreditar que você é capaz, que você vai conseguir, que você pode conseguir. Não duvide de você mesmo. Apoie. Se você não apoiar você, quem vai acreditar em você? Me fala. Medo. Não fazer as coisas, não sair da acomodação por medo. Medo de desafiar, medo de enfrentar, medo de batalhar, medo de lutar, medo de ficar doente. O medo abaixa o sistema imunológico, aí que você vai mesmo. Desculpa. Desculpa para tudo. Eu não fiz isso por isso. Eu não fiz isso. Sabe aquela pessoa que tem desculpa para tudo? Que tem resposta para tudo? Gente, eu falo para meus pacientes, você está justificando para você. Não é para mim. Quando você dá desculpa para tudo, tem sempre uma desculpinha, uma esfarrapada para tudo, pois é. Essa desculpa mal amarrada ali, uma desculpinha para tapiar, para tampar buraco, é para você. Porque a outra pessoa pode não falar nada, mas vai estar te olhando e vai falar, eu sei que chegou atrasado e inventa uma desculpa. Aí tudo você tem uma desculpa. Tudo você tem uma desculpa. Você errou porque tem uma desculpa. Você atrasou porque tem uma desculpa. Você quebrou porque tem uma desculpa. Sabe? Ficar se desculpando, tampando os seus erros, as suas falhas com desculpas. Esse desculpismo, não de pedir desculpa, e sim de desculpar, ter uma maneira de desculpar os seus erros, as suas falhas. Então, isso é um mau hábito, isso destrói a si mesmo. Relacionamentos ruins, seja de trabalho, seja de relacionamento de amizade, seja marido e mulher, mãe, pai, filho. Não tá dando certo, gente, dá um tempo, afasta, separa. Relacionamento ruim é uma maneira de baixa autoestima, de destruir a si mesmo. Você não vai ser feliz, vai te trazer para trás, vai ser o motivo do seu estresse, da sua doença. Ressignifica isso na sua vida. E, acima de tudo, preocupação. A palavra já fala, é preocupar a sua mente de uma coisa que às vezes nem vai acontecer. É viver o futuro, e o futuro é imaginário. Então, eu gostaria muito, eu pensei, toda vez que eu vou fazer uma live, conversar com vocês, eu penso no que serve para mim. Aonde eu estou destruindo a Silene? Será que eu me abandonei? Será que eu estou errando? Será que eu estou falhando? Aonde? O que eu estou fazendo? Quais são as atitudes que eu estou tendo para destruir o meu organismo, o meu equilíbrio, a minha felicidade, a minha relação com o mundo, com o ambiente, com as pessoas? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer de melhor? Faça essa reflexão. Se você perdeu alguma parte da nossa live, vai ficar no Instagram da doutora Silene Paz e no nosso canal do YouTube. Eu quero muito agradecer a cada um de vocês que está me acompanhando, que está me prestigiando. Muito obrigada por estarem aqui nesse bate-papo incrível, para a gente poder refletir um pouco. E eu espero realmente, do fundo do meu coração, estar podendo de alguma forma ajudar cada um de vocês, tá bom? Bom, semana que vem tem mais e eu espero que a gente possa cada vez mais crescer e que cada um de vocês reflitam e busque descobrir aonde eu estou destruindo a mim mesmo e mude as suas atitudes, ressignifique. Tchau, gente, um beijo no coração de vocês e muito obrigada, viu? Tchauzinho pra vocês. Opa, cara, hoje, hein? Olha, o cachorrinho atrapalhou a câmera, a lâmpada piscou, feito uma boate, o óculos caiu. Tchau, gente, bom fim de semana.